A minha avó contava a história dessa mulher que apareceu aí na Pedra Grande. E parecia em cima da pedra lá. A gente chegava, ela caía na água. Hoje ninguém vê isso mais. Aqui tem uma. Nós vamos continuar agora contando essa história, né, seu Pedro? Vocês vão acompanhar nesse vídeo mais uma história e um outro relato de vida, né? A história que ele vai falar do caboclo d'água, que ele teve a oportunidade de, como ele diz, de ver pessoalmente, mas que fica sem jeito de falar porque as pessoas não acreditam. E nós vamos comentar nessa história, você vai observar aí que ele vai contar o detalhe da vingança que o caboclo d'água faz. Eu já contei essa história, né? Meu amigo, o barqueiro lá de São Francisco, conta do mesmo jeito. Você judiou do caboclo d'água, tem troco. E logo em seguida eu estou emendando nessa história dele, um relato dele do início de vida que ele tinha com os peixes que ele vendia em São Francisco. Ele fazia esse roteiro, São Romão, São Francisco, voltava para vender o pescado lá em São Francisco, já que o mercado da cidade de São Romão, por ser uma cidade pequena naquela época, era pouco. Então vamos acompanhar. Sou Pedro, é uma pessoa que você senta para conversar com ele e fica o dia inteiro. Um abraço, meu velho amigo. Vamos lá, gente. A minha avó contava a história dessa mulher que apareceu aí na Pedra Grande. E parecia em cima da pedra lá. A gente chegava, ela caía na água. Hoje ninguém vê isso mais. Aqui tem uma. Esse negócio de caboclo d'água. Fica assim sem querer contar, porque... Mas deve. Contar, Se você não contar, quem vai contar? Tinha um cara que morava ali num lugar chamado Lagoa da Espuma, na beira do rio. A casa dele era no barranco do rio, assim. E ele arrumou o remo num compadre um dia. Oxe! Topou com ele, meteu o rio. Arrumou o remo nele. Aí o povo falou com ele, falou, domingo você retira daqui, que esse compadre vai fazer uma armadilha com você aqui. É um barreirão. Olha. E a casa dele era em cima, no alto. Certo que com o tempo ele foi cismando, mudou da casa. Tudo que ele mudou da casa, o lugar onde a casa dele estava, afundou. Mudou a tempo, então. Ele mudou a tempo. Mudou a tempo. Ele veio cavando por baixo, estão debaixo da casa. Pensou. Por causa de uma remada. Isso aí é uma história digna. E cheguei a ver lá onde ele morava, onde ele mudou e o buracão Onde a casa afundou. Onde a casa afundou. Pelo que parece, por alguma história que eu já ouvi também, né, de hoje, o compadre d'água ele é meio vingativo, né? Se der, como diz o outro, se você der o fumo e a cachaça, se você der o agrado pra ele vira seu amigo e te ajuda. Mas se fizer maldade com ele, acabou. E essa lá dessa casa lá, eu não sei como é que tá, que tem muitos anos que eu não andar nesse lugar. É no Rio Acima, né? Hã? Rio Acima. Rio Acima aqui. Uhum. No lugar encostado na Rebanceira. Agora isso aqui era a terra do índio, né? Aqui era Caiapó? O que você sabe dessa história aí? Diz que os homens chegou e pôs os Caiapó pra correr? O povo falava. Inclusive essa ilha aí chama a Ilha de Caiapó, né? E uma coisa eu te falo aqui. Nós não vamos cavar porque não é possível cavar, né? Mas que era uma morada deles, dos índios. Aí no rumo desse pau aí, assim, melhorando a boca, porque assim, isso aí é uma forma enorme. Quando eu fui fazer a fossa aí da frente aí, eu tive que levantar a parede de tijolo Pra não cair. para fazer a fossa aqui. Cada um tijolão enorme assim. E você não achou nada? Não achamos nada, só vi uma locona aí, assim. Tem uma loca aqui, ó. Tá. Eu falei, isso deve ser do tempo dos índios. Algum cemitério, alguma coisa de desguardar as coisas, ou mesmo morada, né? Mas tinha essa forna aí, quando eu fui abrir a fossa aí pra fazer a fossa pro banheirinho aí, deu num buracão aí com cada um tijolão. Falei, isso aqui deve ser do tempo dos índios. E tijolo feito deu pra você ver se era feito na forma ou feito na mão? Feito na forma. Na forma, né? Na forma. Então já foi gente civilizada que fez, né? Ou civilizado ou mais ou menos civilizado, né? Caiapó. Lá em Pirapora era os Cariri.
Lá, os Cariri que tomava conta, que morava lá. Os homens chegou e espantou eles. Era essas tribos aqui, o Capó, o Cariri, e tem outras tribos também, elas são do norte, são lá de cima. À medida que os portugueses foram entrando, foram empurrando eles foram fugindo e descendo para cá, entendeu? Então teve uns que continuaram descendo, que eu não conheço. Para baixo de Buritizeiro, eu não conheço. Porque depois de Buritizeiro, subir no rio, tem a Três Marias, aí já entra Paropeba, aqueles rios pequenos. Nunca vi falar. A gente sabe que teve, mas são índios diferentes. É índios já nativos daquela região. O Cariris, Caiapós, tudo são índios que desceram do Nordeste para cá escondendo. E os Cariris também eram guerreiros. Tiveram que sair de lá no Bacamarte. Né? O Rio São Francisco? Ele teve alguma influência na vida do senhor? A influência assim que pesquei muito nele, peguei muito peixe. Pegava aqui, não tinha vendagem aqui. Saía do Remo para vender em São Francisco. E daqui em São Francisco, no braço, dá quanto tempo de remada? 2 dias. 2 dias remando para levar os peixes daqui. Para levar os peixes. Porque de fato. Eu vendia os peixes lá e vinha pescando lá para cá. Quando chegava aqui, a canoa já estava cheia. Que maravilha, hein? Aí tornava salgar o peixe tudo para levar para vender lá. Aí chegava aqui, sempre tomar benção em casa e voltar. Porque São Romão também era só daqui para cá. O menino estava me falando hoje, eram 2 ruas só que tinha. 3 ruas. Essa daqui, aquela dali e a outra de lá. E lá no fundo, depois da igreja para baixo, tinha a rua Santa Rita. É uma ruinha pequena. A cidade de Pirapora cresceu muito através do porto, né? Dos vapores que encostavam lá e tudo mais. Aqui no porto, vocês não tinham problema com marinheiro, com esses remeiros, não? Não. Pois é, eu acho uma coisa curiosa que eu achei sobre isso, inclusive quando eu falei que eu sou do feitiço, né, que você quase não tinha esse assunto, eu fiquei curioso porque nas histórias todas que a gente ouve, pouco se fala de São Romão. Né? E o menino hoje falou comigo que São Romão é uma ilha. São Romão está cercado por rio. Cercado por rio. Não é para você chegar em São Romão, você tem que passar dentro d'água. De uma maneira ou de outra. E aqui tem o São Francisco, ali tem o Paracatu, acolá tem o Urucuia, em cima tem um ribeirão que deságua no Urucuia. É uma ilha. E ninguém sabe disso. Você sabia que a hora que ele me falou, eu falei, mas eu falei que vou chegar lá, vou fazer uma imagem de cima no Google, né? Para poder ver onde é que está São Romão, quem está em volta dele cercando. E de fato, pelo que o senhor comentou e os riscos que o senhor citou, de fato, vocês estão ilhados mesmo, né? Pra gente chegar aqui, atravessei de balsa. Se o senhor vai para aqui, você tem que atravessar o Paracatu. Vem pro Santa Fé, você tem que atravessar lá o Santa Fé. Vem da lá, tem que atravessar o Conceição. Ou então o Urucuia.